Olá, seja muito bem-vindo a mais uma abertura semanal iniciando-se em 26 de setembro de 2022. É a terceira edição desse quadro e vocês já começam a perceber, tenho certeza que perceberão, o quão poderosa e assertiva é a metodologia American Trading Academy, porque praticamente tudo que falamos que iria acontecer nesta semana que se passou, aconteceu. Né? Isso é difícil de ver no mercado. Se vocês buscarem por aí, vocês perceberão que muitas análises que são feitas, a gente não fez aqui propriamente uma análise, a gente fez uma abertura semanal, né? Mas muitas análises que vocês veem por aí não acontecem como foi dito que aconteceria. E aqui acontece praticamente aquilo que falamos que vai acontecer. Então fiquem atentos, fiquem ligados, porque nós temos muito mais para mostrar e para oferecer para vocês. Como eu já disse semana passada, estamos fazendo a análise um pouco mais leve para que vocês acostumem com o nosso estilo, com a nossa forma de fazer, com os indicadores que utilizamos, que são todos proprietários, vocês não vão encontrar por aí. Tá? Antes de colocarmos indicadores ainda mais poderosos para mostrar a vocês o que está acontecendo no mercado. Tá? Por uma questão de honestidade minha, né? Eu não olho os ativos com os outros indicadores, eu olho apenas com esses indicadores no momento de fazer essa abertura, para que eu não seja influenciado. Tá? Ou seja, vocês veem que mesmo aqueles indicadores que são oferecidos inicialmente para os nossos alunos, eles já têm um poder bastante grande. Tá? Vamos começar então olhando, uma coisa que eu não tinha colocado ainda, eu vou acrescentar a partir dessa semana, é olhar o que deve acontecer no mercado nesta semana que se inicia. E eu gosto de fazer isso olhando na plataforma Tradace, uma plataforma ligada ao MetaTrader, a MetaQuotes, que é a empresa que edita o MetaTrader, que é a plataforma que eu utilizo, MetaTrader 5, e ela produz esse trabalho aqui fantástico, tá? Tudo que você pode imaginar está aqui. É Tradace, como está escrito aqui, .com. Tá? E aí só selecionar aqui a língua portuguesa, se vocês assim o preferirem. Tá? Então, realmente, olha só. Ele tem tudo que vai acontecer naquela semana de tudo quanto é país. Tá? Tudo aquilo que é relevante está nesse Tradace. Vocês podem colocar também no celular. Tá? Eu consulto no dia a dia no celular mesmo, aqui eu coloquei na tela porque é mais prático de apresentar, né? Mas vale a pena vocês terem esse aplicativo no celular. Tá? E ali vocês conseguem enxergar e analisar tudo o que vai acontecer a cada dia, né? Antes de começar a fazer qualquer tipo de operação, é bom olhar o que pode acontecer naquele dia, porque pode impactar no mercado. Tá? Bom, nessa semana que estamos abrindo, hoje, segunda-feira, dia 26, a gente tem a emissão do boletim do mercado Focus, agora às 8 horas. É um boletim muito importante, né, que dá uma visão bastante importante do que deve acontecer em nosso mercado. Né? Se você realmente opera, né, vive do mercado, precisa ler esse boletim, precisa ver o que ele está dizendo. Tá? Às 9h30 sai o investimento estrangeiro direto na Bolsa de Valores. Né? A estimativa é de 4,6 bilhões de dólares. Ele está ali ligeiramente superior ao que teve no mês passado, mês de agosto. Tá? Então, assim, estável. Tá? Amanhã, terça-feira, tem às 8 horas um evento importante que é a ata do Copom. Né? O Copom aconteceu semana passada, manteve a taxa Selic. A taxa Selic está inalterada pela primeira vez depois de muitas e muitas reuniões do Copom, primeira vez que ele não aumenta desde dessa situação pandêmica que vivenciamos. Né? Então, é uma decisão importante. A ata do Copom ela dá um norte para aquilo que deve acontecer até a próxima ata, até a próxima reunião, melhor dizendo. Okay? Então, é outro item que, para quem opera no mercado, vive de mercado, precisa conhecer, para saber aí quais são os movimentos econômicos que podem acontecer no período. Depois das 9 horas sai o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, é importante para a gente saber, existe uma expectativa de mais uma deflação de 0,3%. Isso é benéfico, né, para o país que viveu aí um aumento de preços
em função do fechamento da economia ocorrido na pandemia, ela parece que começa a tomar alguma força, né? Houve a redução do combustível, que foi muito importante, teve impactos positivos, diversas outras ações que tiveram impacto positivo, reduções de impostos, etc. Então, realmente deve-se confirmar alguma redução no índice inflacionário, né? Não sei se vai ser 0,3 de queda, pode ser alguma coisa perto disso, mas deve-se confirmar. Às 9h30 tem os pedidos de bens duráveis nos Estados Unidos. Esse também é outro índice importante, ou indicador importante, porque ele mostra como que está a indústria americana em termos de encomendas, né, para o próximo período. E, lamentavelmente, a previsão é de 0. Né? Não há expectativa de crescimento. Então, ou seja, deve mostrar que a economia americana continua lateralizada para baixo, né? Lateralizada e caindo ainda. Tá complicado, tá bem complicado. Eu rio aqui, mas porque é desesperador. A economia americana é a economia que move o mundo, né? Então, se ela tá ruim, o mundo sofre. Depois, às 11 horas, tem o índice de vendas de casas novas, é um índice importante também, né? Um indicador importante, americano também, tá? E a expectativa é que ele esteja lateralizado com um ligeiro aumento. Tá? Então, não é também tão estimulante assim, não deve impactar positivamente na economia americana. E também às 11 horas sai o índice de confiança do consumidor, e a expectativa é de uma queda da ordem de quase 4%. Então, o consumidor americano não está acreditando na sua economia e tudo mais, e também não é para acreditar, né? A economia está mal mesmo, a gente vai ver depois nos índices. Situação complicada, tá? A situação é de queda no mercado internacional e continua a ser o mercado internacional liderado, né? Não que seja a maior queda, mas impulsionado, melhor dizendo, então, pelos Estados Unidos. A Europa também tá bem ruim, tá? Quarta-feira, dia 28, sai às 11 horas as vendas pendentes de moradias nos Estados Unidos. A expectativa é de queda da ordem de 0,7%, então isso também não é legal. E às 11h30 saem, esse índice é importante, os estoques de petróleo bruto dos Estados Unidos. A expectativa é de uma queda de 1 milhão. 1 milhão. É complicado, tá? Porque pode mostrar aí um impulso eventualmente inflacionário sobre o preço do petróleo, né, que tem caído nos últimos dias. Dia 29, quinta-feira, tem reunião do Conselho Monetário Nacional aqui no Brasil. É uma reunião importante que pode sinalizar algumas indicações para o mercado nos próximos meses. E no dia 30, sexta-feira, tem a taxa de desemprego aqui no Brasil e alguns indicadores orçamentários que podem também ser relevantes, né, na análise do que vem por aí. Então, assim, eu vou começar agora a passar apenas alguns itens um pouco mais relevantes e aqueles que realmente sejam bastante relevantes, para que vocês possam ter aí uma visão do que deve acontecer essa semana que pode impactar em nosso mercado. Ok? Bom, vamos então para a análise. Deixa eu mudar a tela aqui. Pronto, vocês estão vendo agora o índice Bovespa, né, o índice à vista, né, que é o índice real da média das cerca de 70 ações que participam dele. E a gente começou a fazer análise, né, para esta semana aqui, depois fizemos para esta semana aqui que acabou, né, e agora eu vou fazer a terceira, que vai ser para a semana seguinte. Então, quando estávamos nessa semana aqui, abrindo a semana, dissemos que ele estava lá no topo, né, na segunda linha de volatilidade, que o único caminho que ele poderia fazer era cair até a linha de suporte, né? A gente está vendo que tem suporte aqui na segunda linha de volatilidade. Ele está lateralizado, batendo e voltando nas segundas linhas de volatilidade. Foi exatamente o que aconteceu na primeira semana, né? Nós falamos que isso aqui ia acontecer e aconteceu. Na semana passada, nós fizemos na segunda-feira, fizemos um pouco atrasado, mas já tínhamos constatado que ela já tinha atingido a linha de suporte e deveria caminhar até a linha de suporte de resistência, né, a linha superior de resistência, que estava encontrando resistência aqui, né, ela encontrou mais para cá, aqui ela não chegou a fazer isso, e aqui, deixa eu baixar um pouquinho, ela deveria chegar até a linha de resistência e voltar. O que aconteceu essa semana?
ela foi até a linha de resistência e voltou. Então vejam como é poderoso o nosso método de análise. Tá? Aqui existe uma característica importante que ainda não era possível observar na abertura da semana passada. É que estas três médias aqui, ó, esta daqui é de 144 períodos, sempre médias ponderadas, tá? Com preços ponderados. Tá? Então, média ponderada, preço ponderado. É assim que nós fazemos. Essas três aqui, né, a de 144, a de 233 e a de 377, elas aqui, ó, elas estavam começando a se alinhar. Agora não, elas já se alinharam melhor. Né, elas estão ordenadas uma acima da outra. Isso é um bom indicativo de que o mercado está tomando consistência para subir. É um bom indicativo para a nossa bolsa de valores. E esta queda aqui, ó, foi bem forte e ela encontrou suporte, né, aqui, ó, encontrou suporte na linha de 144. Isso é importante. Se nesta semana que está entrando agora, ela não cair para baixo dessa linha, é um indicativo fantástico de que a nossa bolsa deve engrenar uma alta um pouco mais consistente. Tá? Ainda está arriscado ela cair, mas ela deve começar a semana em ligeira alta. Tá? Salvo se acontecer alguma coisa esquisita aí no mercado internacional que desestimule o pessoal a comprar. Uma coisa que vai um pouco contra, né? A aceleração ainda continua diminuindo. Ou seja, esse movimento foi um movimento de alta com desaceleração. Ele foi perdendo força, como era natural de se esperar, chegou aqui, bateu na resistência, voltou. Mas ainda não dá para ver aqui que ele esteja tomando uma força de alta. O RSI normalizado, ele também está fechando, né? Se ele realmente fechar, né, apesar de que ele deu a volta, que o RSI puro deu a volta, e as médias estão fechando. Se elas se cruzarem, isso pode ser um indicativo de queda. Isso pode não, isso é um indicativo de queda. A desaceleração é um indicativo de possível queda. Ele caiu na sexta-feira e deu uma retomadinha no final do dia. Né? Esse grande queda aqui foi amanhã, né? E aqui à tarde quase não aconteceu nada, vou retomar só um pouquinho. O crocodilo está com a boca aberta para cima. Né? Tá alinhada lá, o lábio, o dente e a mandíbula para cima, tá certo? O riacho, que é a nuvenzinha azul aqui, ela tá mais para cima do crocodilo do que para baixo. Tudo isso indica uma possibilidade de alta, mas os indicadores indicam queda. Aqui eu estou enxergando um possível suporte. Então assim, tá difícil dizer o que vai acontecer nesse começo de semana. Tá difícil. Eu, pessoalmente, acredito que ela deve subir mais um pouco, corrigir, tá? Ela vai lateralizar um pouco antes de conseguir realmente retomar. O mercado internacional não ajuda. Então, é bem difícil o mercado nacional ter um impulso se o mercado internacional não ajuda. Tá? Então, neste momento, é um momento de cautela para índice Bovespa. Tá? E para a Bolsa Bovespa de uma maneira geral. Tá? Não é um momento de fazer estripulia. Tudo que se for fazer tem que se fazer com extremo cuidado. Tá? Ela pode, aqui realmente é um momento de dúvida, ela pode tanto cair quanto subir. O índice futuro, que é o índice que a gente consegue efetivamente operar na Bolsa de Valores, faz mais ou menos a mesma coisa. Né? Só que ele está um pouco mais para baixo aqui na aceleração. Né? E as médias do RSI normalizado estão quase se cruzando no sentido de queda. Tá? E aqui, olha, houve muita dúvida no final do pregão. Né? Esse candle com uma sombra muito grande, um pavio muito grande, é uma indicação forte de dúvida do mercado do que vai acontecer. Tá? Ainda mais que é fechamento de semana, né? O pessoal fica mais em dúvida ainda. Agora, os respingos já cruzaram o lábio e o dente do crocodilo. Isso daqui é indicativo de virada. Tá? Ou seja, realmente ele pode ter acontecido isso apenas porque teve uma abertura com um gap, um espaçamento muito forte nessa sexta-feira. E aí ele caiu junto, porque ele é uma linha muito rápida, né? Ele responde rápido à atuação do mercado.
Ele pode ser que esteja encontrando aqui um suporte um pouco mais baixo do que no índice Bovespa à vista, né, abaixo de 144, mas olha só, as linhas de 233 e 277 também estão se cruzando, se alinhando, né? Ou seja, é possível que ele caia mais um pouco nesses primeiros dias da semana, ou ao longo dessa semana, mas eu diria que o nosso índice parece estar tomando uma consistência para subir. Ele está se organizando ali para subir. Mas ainda não é o momento de dizer que isso vai efetivamente acontecer. Então, toda atenção neste momento. Agora vamos ver o índice S&P americano, né, o índice que eu considero um dos mais importantes nos Estados Unidos. E aqui a gente vê que realmente não tem esperança nenhuma de alta, é tudo queda. A gente viu que ele deveria cair na semana passada, né? Falamos que ele estava já lá perto da terceira volatilidade, de que daqui ela não tinha outra coisa a acontecer a não ser cair, né? E foi o que ele fez. Caiu. Nós dissemos que ele ia cair, né? A gente estavam visíveis esses 3 candles aqui, porque a gente fez na segunda noite, né? E na terça-feira o que aconteceu? Despencou. Não tinha como ser diferente. Certo? Só se saísse uma notícia muito extraordinária. Né? Ele veio caindo, olha aqui, ele bateu no suporte. Né? Dissemos já que a linha de segunda volatilidade, né, estava atuando como suporte. Está aqui, chegou no suporte. Né? Retomou um pouco. Né? Retomou um pouco, a gente fechou, a gente fez a última análise, estavam com esses 3 candles aqui sendo mostrados. Ele começou a subir, eu tinha dito, ele pode chegar um pouco mais para cima, não passa da linha de vermelha de jeito nenhum, da mandíbula do crocodilo, né? E vai voltar a cair. Ele nem teve força para isso, nem teve força. Aqui estava mostrando algumas convergentes e divergentes, né? O histograma aqui azulzinho claro, ou seja, alta, estava acelerando, mas ele não conseguiu, ó. Ele lateralizou, né? Ele tentou e bum, caiu, não tinha o que fazer. Né, a visão nesta segunda-feira aqui, quando a gente fez a última análise, era que não tinha outra coisa a acontecer a não ser cair mais. E ele caiu. Foi exatamente o que aconteceu. Se a gente pegasse esse suporte aqui e vendesse a descoberta, né, a perda desse suporte, a gente teria entrado no mercado na terça-feira ou na quarta-feira, né, e ele teria vindo até aqui, ó, teria dado mais ou menos aí 50 pontos. Né? 50 pontos é coisa pacas para se fazer em 3, 4 dias no S&P. 50 pontos, se você operar o mini, né? Aqui no Brasil só dá para operar o micro. Não, acho que dá para operar o mini também. Normalmente aqui eu só vejo o micro, porque o mini tem muito pouca liquidez. Agora que eu lembrei que dá sim, mas a liquidez é terrível. Eu opero direto em Chicago. Né? Então, operando mini, cada ponto são $50. Né? Vezes 50 pontos, faz a conta. 2.500. Certo? Então, assim, dá uma boa grana. Ok? Bom, Nasdaq. Nasdaq eu olho aqui pelo... Eu sempre estou utilizando, né? Lembrando que eu sempre estou utilizando algum indicador brasileiro, né, mesmo que seja das bolsas americanas, para que vocês também tenham acesso. Então aqui o Nasdaq, eu olho pelo ETF, né, não é a mesma coisa que olhar o índice, mas o movimento é muito parecido. Né, quando começou a semana, nós havíamos já identificado que esta queda deveria continuar, que ele não deveria ter uma retomada expressiva e que deveria cair em queda. Foi exatamente o que aconteceu, continuou caindo. Né, encontrando aqui resistência no lábio do crocodilo, né? Como já estava acontecendo desde aqui de cima. Ele aconteceu aqui, aconteceu aqui, aconteceu aqui. Então, não tem muito o que falar. Né? O convergente divergente indica continuidade da queda, o RSI normalizado indica, por enquanto, continuidade da queda. Então, não há muita expectativa para a alta do Nasdaq, deve continuar ainda mais para baixo. Dólar é interessante. Né? Nós dissemos na primeira análise semanal que ele estava num suporte e que ele deveria caminhar até esta resistência.
Foi exatamente o que aconteceu durante a semana. Aí, como chegou na resistência, nós falamos, né? Ele deve cair até o suporte, que deve ser a banda de Bollinger e não mais a segunda volatilidade, mas apesar de que ele pode chegar aqui. O que aconteceu? Ele caiu. Isso é análise, gente. A gente consegue entender o que está acontecendo. Aqui, olha só, ele veio caindo, mas antes de chegar lá no fim, ele já estava acelerando o movimento. Essa linha dourada aqui já é um indicativo de aceleração. Como ele está caindo, então é uma desaceleração da queda, certo? Ele segurou, aqui deu uma lateralizada, né? Eu disse que ele não deveria ultrapassar muito a linha inferior do riacho, ele não ultrapassou muito, bateu na banda de Bollinger e voltou. O que eu tenho dito nessas 3 semanas, os ativos vão oscilar entre suporte e resistência. Foi o que aconteceu. Chegou aqui no suporte, voltou. Tá? Deve chegar nessa banda de Bollinger aqui durante a semana. Talvez na segunda linha de volatilidade. Ele vai ter que ter um tanto de fôlego para chegar lá. Talvez, eu acho que não chega. Deve chegar na segunda, na superior de Bollinger e cair novamente. Tá? Isso se isso acontecer, porque para mim ele já está perdendo força. Apesar daqui indicar que deve cruzar aqui as médias e que ao convergente divergente passou para o lado positivo, ele, na minha opinião, ele anda mais um pouco e volta. É isso que deve acontecer. Tá? Se ele esticar, né, se houver alguma empolgação do mercado e ele esticar, o dólar esticar, na minha opinião ele não passa de jeito nenhum, né, exceto momentaneamente, talvez, da segunda linha de volatilidade que está aqui em cima. Tá? Que vai estar aí por volta do 5,30, 5,35 de cotação. Lembrando que a cotação na bolsa é de $1.000. Tá? Então, esse é o cenário que a gente vê para o dólar. Milho continua muito difícil de operar. Ficou pior essa semana do que a semana anterior. A semana anterior teve alguns movimentos um pouco mais expressivos. Essa semana, totalmente lateralizada, não dá para fazer nada. Convergente divergente fechando. RSI normalizado fechando. Tá? Banda de Bollinger ainda não fechou o suficiente, né? Como aconteceu aqui. Ó. Aqui, quando ela fechou, entrou na cor magenta, significa que ela tinha contraído mais de 95%, né? Ou pelo menos 95%. Então era esperado que ele tivesse uma explosão. Essa explosão aconteceu aqui. Né? Aqui, nós comentamos semana passada que ele deveria, que teria sido um bom movimento. Depois ele, de novo, fez esse movimento aqui. Né? Daria para ganhar uma boa graninha aqui. Né? Nessa semana, bateu na resistência, a gente começou a semana olhando esses 3 candles aqui. Não tinha muito o que fazer, esse movimento aqui foi curto. Né? Foi bem curtinho. Deu 70 centavos, mais ou menos. 70 centavos por contrato, né? 70,07 vezes 450, que é o que vale cada R$1 de movimento no milho. Tá? Então, assim, o milho não está bom nesse momento para operar. O detalhe é que, como ele está muito contraído, muito lateralizado, vai chegar um momento que ele deve dar uma explosão, ou para cima ou para baixo. Acredito que vai ser para cima. Então, assim, vai chegar o momento que talvez a gente vai dizer aqui, olha, agora pode ser que se posicionar seja uma boa opção. Né? E milho normalmente é operar posicionado, não é no day trading. Dá para fazer day trading, mas o ideal é operar posicionado, porque o movimento, quando é forte, né, como esse daqui, ó, esse movimento aqui, ele mexeu aí R$4 mais ou menos, 4 e pouquinho, né? Aí dava R$1.800 por contrato operado. Né? Operar aí 5 contratos já dá R$9.000. Né? No espaço aqui de pouco mais de uma semana. Né? Você poderia até pegar o movimento só durante a semana. Né? Tem gente que não gosta de dormir o fim de semana posicionado. Eu acho que realmente é complicado em mercado futuro. Dava para ter pego aqui um bom movimento. Tá? O hash, ou hashi, né? Hash, que é uma composição de Bitcoin com Ethereum, né? Mostra aqui uma visão razoável de como que está o mercado de cripto, né? Que anda bem
estressado. Nós tínhamos visto na semana passada que ele estava em queda, tinha começado com um gap de baixo, né? E muito próximo do suporte. O que acontece muito próximo do suporte? Ou ele sobe, ou ele lateraliza. A mesma coisa na resistência. Ou ele desce, ou ele lateraliza. Aqui não havia força para subir. Certo? O mercado de cripto está fraco em termos de movimentação. Então, o que poderia acontecer? Lateralizar. Não era a hora de ficar posicionado essa semana. Certo? Aqui a gente vê que o convergente divergente está azul claro, ou seja, um indicativo de ligeira alta, apesar do movimento estar caindo, significa que esse movimento está caindo, mas está desacelerando. O crocodilo está com a boca para baixo, né, então indicando queda. O RSI normalizado está muito fechado, né, mas ele está quase virando, o que significa que pode haver uma pequena recuperação, mas é uma recuperação pequena. O ativo está sem força. Tem que acontecer alguma coisa muito surpreendente para ele subir. Lembrem sempre que cripto, principalmente Bitcoin e Ethereum, anda mais ou menos junto, né, em termos de direcionamento de mercado, com o Nasdaq. E o Nasdaq está essa lástima aqui. Bitcoin é a mesma coisa. Então não é o momento ainda de se voltar a operar Bitcoin. Lembre-se, Bitcoin ou o Ethereum, né, eu gosto de operar esse ETF porque ele tem uma composição de Bitcoin e Ethereum, então ele diminui um pouquinho a volatilidade do Bitcoin sozinho. Eu tenho posição nesse ativo, né, mas assim, com muito critério, com muito cuidado. Neste momento ainda não é o momento nem de sair, né, a não ser que você esteja muito desesperado. Mas se você está desesperado, talvez esse não seja o mercado para você, né? Nem de começar a entrar, porque eu acho que ainda existe espaço para cair mais. Então, cuidado em operar cripto neste momento. A não ser que sejam movimentos muito curtos, né, que você esteja operando day trading, aí ok, né, tem bastante oportunidade, mas operar posicionado com um ETF desse tipo, ou diretamente nas criptos, ainda está muito arriscado. O movimento é incerto. Tá? Vamos olhar agora um pouco as ações. A Bolsa de Valores, a ação da Bolsa de Valores B3. O que nós falamos que aconteceria quando chegasse aqui nesta resistência? Que ela ia cair, ia chegar no suporte. O que aconteceu? Ela caiu, chegou no suporte. Exatamente o que a gente falou. Quando começou essa semana, a gente falou, teve um impulso muito forte, né? Estavam esses 3 candles aqui já desenhados. Lembrando que a gente fez a análise na segunda noite, né, excepcionalmente. O que a gente falou lá? Ela deve chegar mais próximo ou até tocar a segunda volatilidade e voltar. O que aconteceu? Ela foi lá, tocou praticamente a segunda volatilidade, a banda de Bollinger aqui, está muito pertinho, e voltou. Tá? Só que ela voltou pouco dessa vez, ela voltou e lateralizou. Tá? E ela se encontrou suporte aqui nos dentes do crocodilo, tá? Na linha laranja. Isso é bom. E vai mais ou menos naquilo que a gente falou do índice. Parece que o mercado está começando a tomar corpo para enfrentar uma alta. Mas ainda não é o momento. Não vai ser nessa semana que isso vai acontecer. Tá? O convergente divergente está caindo. Natural, o ativo caiu. Tá? Ele desacelerou e olha, já começou a aparecer aqui uma aceleração na sexta-feira. Certo? O RSI não está legal. Ele está as duas médias aqui se cruzando, né, potencialmente se cruzando. Se elas efetivarem esse cruzamento, vai se caracterizar o movimento de queda da força do ativo. E aí ele pode cair mais até chegar, porém, para B3 eu acho que ele não vai abaixo da média de 144. Tá? Eu acho que ele vai encontrar suporte aqui, se cair, e vai voltar. O que está aparecendo aqui dessa sexta-feira é que ele já encontrou suporte e que ele deve continuar subindo. Então, para essa semana eu acredito mais que ele deve continuar subindo a partir daqui, talvez até o topo do riacho, né, dessa borda do riacho. Aí sim ele pode cair mais um pouco, talvez até a linha de 144 e ir buscar a linha de resistência. Tá? Mas é uma
hipótese. O que indica aqui é que ele deve cair mais um pouco. Então, ele deve enfrentar uma correção logo logo. Tá? Mais pronunciada talvez do que essa. Então, se ele subir, ele deve subir, acredito eu, né, num primeiro movimento, até a borda do riacho, volta e depois vai até a resistência. Tá? É isso que me parece que deve acontecer. Vale do Rio Doce. Vale do Rio Doce também, né? Quando dissemos lá, ó, passou da terceira linha de volatilidade, não tem outra coisa que não seja voltar. Né? E ela voltou, encontrou suporte na linha de 144, mais uma vez, mais um ativo, encontrando suporte na linha de 144, o que fortalece aquela posição do nosso índice. E aí, chegou aqui, ela subiu, foi lá próximo do Bollinger e da linha de 377, né, da média de 377, ela não conseguiu passar daqui, não conseguiu chegar naquela resistência, que é a segunda linha de volatilidade, ela encontrou resistência antes. Na semana passada eu disse que ela poderia chegar até aqui, né, e ela não, esse ativo não teve força para fazer isso, já lateralizou com ligeira queda, né, encontrou suporte no dente do crocodilo, voltou a subir, né, encontrou resistência de novo em 377, duplo topo, queda. Foi até a linha da mandíbula do crocodilo, encontrou suporte novamente. O que me parece que deve acontecer aqui é que ele deve cair, esse ativo parece que vai cair mais um pouco. Parece, não deve passar desta linha aqui de 144. Não deve. Pode ser que passe. Não deve. Não me parece que vai ter força para isso. O RSI normalizado está indicando baixo. O convergente divergente ainda está positivo, mas em queda, desaceleração. Né? Então, há chances maiores dele continuar caindo mais um pouco antes de voltar a subir. Mas vai voltar a subir. Notem que Bollinger está contraído. Ele teve uma forte expansão nessa semana, a semana anterior. Né? Nessa semana ele está contraído. Contração de Bollinger indica um movimento mais forte em breve. Para baixo ou para cima? Eu acredito que vai ser para cima. Mas tudo é possível. Tá? Então, Vale deve ter um movimento mais forte muito em breve. Não me parece que vai ser na semana que vai estar começando. Talvez na outra. Tá? Não me parece, mas lembrem, gente, isso daqui é uma avaliação neste momento. De repente amanhã a avaliação é outra. Tá? Então precisa ir acompanhando para ver o que está acontecendo. Petrobras. Petrobras tem tido um movimento de queda fraco, mas tem. Tá? No início da semana a gente viu que ele estava encontrando aqui resistência na linha de 144. Ela praticamente não perdeu essa resistência. Não rompeu, melhor dizendo, essa resistência. Tá? Deu uma ruptura pequena aqui, mas é uma falsa ruptura. Né? Caiu. Ela está navegando entre as médias ponderadas de 144 e 233. Acredito que ela não cai abaixo de 233. Ela não deve cair. Deve existir uma maior demanda de petróleo por aquele índice que a gente viu de petróleo americano. Então o preço tende a subir. Pode ser que não, mas tem um potencial de subir. A gente tem aqui o convergente divergente e aceleração indicando queda. Aqui no caso, inclusive, está abaixo de zero, desacelerando. O RSI normalizado está em queda, as médias estão quase se cruzando, virando para queda. Então o ativo Petrobras deve continuar em baixa. Em baixa é diferente de em queda. Tá? Eu acredito que ele vai encontrar suporte na segunda linha de volatilidade junto com a média de 233. São dois suportes fortes. É difícil passar dessa linha. É quase como uma barreira, um murão. Tá? Pode acontecer? Até pode. Se cair, ele não passa da terceira, de jeito nenhum. Mas aqui ó, tem uma força muito grande. Ele deve tocar aqui e lateralizar e talvez subir. Mas não tem muita força para subir. Então essa subida deve ser tímida. Como alguma coisa que aconteceu aqui, ó, lateralizou. Eu acho que aqui vai lateralizar também.
Pelo menos para mim, me parece que é o mais provável de acontecer nessa semana. Ok? Banco do Brasil. Banco do Brasil, lateralizado também, como tudo no mercado brasileiro, né? Lamentavelmente. Mas olha só, ele está com as médias 144, 233 e 377 alinhadas para cima, com um bom espaçamento entre elas. Apesar do movimento lateralizado, ele está criando condições, acumulando energia para poder subir. Isso vai de encontro àquilo que a gente viu no índice Bovespa. Tá? O crocodilo, ele está abrindo a boca para cima, mas o respingo já está virando. Quer dizer, mercado lateralizado. Não tem força convergente divergente, nada. Não tem força, está quase 0 a 0 aqui. O RSI está próximo de 0. Muito lateralizado há bastante tempo. Não parece que vai acontecer alguma coisa nesse ativo essa semana. O Bollinger, ele está contraído, mas ele não está contraindo. Né? Ele está vindo a quase igual desde meados da semana anterior. Né? Então, até o momento, o que está mostrando é que esse ativo vai continuar de lado. Não sei que algo aconteça essa semana que motive uma virada. Ok? YouTube, ele deu até uma surpreendida essa semana. Tá? Eu disse semana passada que não tinha nada a fazer. E de repente, olha só, ele estava bem contraído. Aqui tinha atingido a cor magenta no Bollinger, que significa que ele contraiu mais a partir de 95%. Assim mesmo, ele começou a expandir sem movimentação. E de repente, no início da semana, ele deu a explosão. Uma explosão aqui que significou perto de R$1,40, R$1,40 de variação de preço. Né? Quanto que deu em percentual? Eu acabei não lendo. 5% de percentual. Certo? É um bom aumento para poucos dias. Né? Isso daqui aconteceu em 2 dias. Né? Segunda e terça-feira. Semana passada. Rapidamente ele chegou na terceira linha de volatilidade. E o que acontece quando chega na terceira linha de volatilidade? Ele não passa. A não ser numa condição muito rara. Né? Chegou na terceira linha de volatilidade, ele perdeu a força e lateralizou. Tá? O fato dele ter lateralizado e não caído significa que ele continua robusto para continuar o movimento de alta. Mas ele tem que tomar fôlego, se afastar da linha de volatilidade para poder subir novamente. Bollinger, a partir do meio da semana, começou a contrair. Né? Contrair. Se a linha violeta, que é contração, pode não parecer visualmente, por isso que eu ponho as cores. Né? Mas ela está contraindo, está fechando realmente. Tá? Não é a impressão que dá, eu sei. Mas ela está. Acredite em mim, ela está. Tá? O respingo virou. Ele também sofreu um gap, né? Um salto na sexta-feira. Né? Boca aberta para cima do crocodilo, porém respingo caindo, Bollinger contraindo. Convergente divergente fechando, desacelerando. RSI normalizado, cruzando a linha rápida sobre a linha lenta. Tudo indica queda. Tudo indica queda, exceto o crocodilo. O crocodilo indica uma correção mais forte. Tá? Mas os indicadores indicam queda. Queda significa uma correção mais pronunciada. Né? O ativo está lateralizado, mas uma lateralização de alta. Ele pode lateralizar mais, pode vir caindo um pouquinho, ou pode vir subindo um pouquinho, mas não vai ter um movimento, não deve ter um movimento como esse daqui. Não espere um movimento como esse. Não quer dizer que não vai acontecer, mas não espere um movimento como esse para essa semana que está entrando agora. Tá? Ele deve ficar essencialmente lateralizado. Pelo menos é a expectativa que eu tenho. Tá? Pode haver surpresa. Via lateralizadaça, né? Não mudou nada. Nós havíamos dito no começo da semana que ele tinha encontrado aqui um suporte, tinha um doji aqui, né? E que ela deveria chegar ou no Bollinger
ou na segunda linha de volatilidade, foi o que aconteceu. Exatamente o que nós falamos aconteceu. Tá? E aí chegou aqui e ela lateralizou. O que está acontecendo agora? Boca do crocodilo para cima, né? Mas assim, para o lado, na verdade, para o lado, ligeiramente para cima. Convergente divergente, quase sem nada, sem movimentação, sem mudança. Tá? O RSI normalizado está olhando de lado, né? Desacelerando. O que eu acredito que deve acontecer essa semana com via lateralização. Pode ter um movimento um pouco mais para cima, um pouco mais para baixo, mas para mim é lateralização. Tá? Ambev, melhor dizendo. Também, semana passada, ela foi navegando sobre a linha de Bollinger inferior, encontrando suporte ali. Ela tinha rompido, né, começado a virar o crocodilo ainda não dava para ver que estava virado, mas já havia indícios que deveria virar. Houve muita dúvida na terça e na quarta-feira. Mas o que ele fez depois de chegar no suporte, que a gente sempre fala que vai acontecer, chegou na resistência, Bollinger. Encontrou resistência em Bollinger, como já estava acontecendo, certo? Ela não tem conseguido chegar na segunda volatilidade de alta, lá no alto, né, na resistência, só no suporte. Assim mesmo ela começou a fechar aqui, ó. Aqui ela segurou no Bollinger, que ela ia segurar também. Né? Segurou, caiu. Né? De certa forma houve um duplo topo aqui. Duplo topo geralmente é seguido de um movimento de queda mais pronunciado. Ela caiu e ela também teve um gap na sexta-feira. Convergente divergente, queda, desaceleração. RSI normalizado, queda. Não espere muito. Né? O que deve acontecer essa semana? Tudo bagunçado aqui, ó. Todas as linhas base do crocodilo bagunçadas. O que deve acontecer aqui? Lateralização ou queda. Dificilmente ela sobe nessa semana. A não ser que seja lá para sexta-feira. Ok? É o que eu acredito. JBS, movimento consistente de queda. Né? Comecinho da semana, a gente já tinha identificado, né, que ele estava encontrando resistência nos lábios ou nos dentes do crocodilo. Né? É exatamente o que aconteceu. Bateu nos dentes, caiu. Bateu nos dentes, caiu. E, eventualmente bateu no lábio e lateralizou, foi arrastando junto com os lábios e um pouquinho mais. Bollinger contraiu forte aqui, né? Teve uma contração forte aqui, e isso daqui provavelmente impulsionou este movimento, um candle mais pronunciado, alguns candles mais pronunciados. Teve um momento de queda mais pronunciado a partir daqui, né? De R$1,20, mais ou menos, né? Que representou aí menos 4% durante essa semana que se passou. Né? E tudo aqui indica, sem ficar citando um por um, continuidade da queda. Ela está próxima de um suporte importante, que é a segunda linha de volatilidade. Em nenhum momento nas últimas semanas esse ativo conseguiu romper essa linha. Então, se ele romper, o movimento deve ser brusco para baixo, né? Mas eu acredito que ela vai ficar batendo e voltando aqui, ó. Chega aqui no suporte, na segunda linha de volatilidade, volta para o lábio ou para o dente do crocodilo e assim sucessivamente. É isso que deve acontecer com o JBS ao longo da semana que está entrando. Tá? E finalmente, Eletrobras. A gente tinha identificado que ela tinha chegado no suporte, tá? Um suporte que ela já tinha encontrado antes, tá? E que ela já tinha começado a descolar na segunda-feira. O convergente divergente já mostrava uma aceleração, ainda não mostrava coisa clara, mas mostrava aceleração. O RSI normalizado já mostrava alguma coisa de possibilidade de virada, e foi exatamente o que aconteceu, né? Apesar dele ter ido até o lábio do crocodilo, voltou, encontrou suporte de novo, duplo fundo, e foi até lá na resistência superior. Certo? Então aqui ela ganhou força, foi para lá. Não tem mais como passar daqui. Né? Qual que é o caminho que vai acontecer? Ela pode lateralizar um pouco aqui em cima e depois cair. Já começou uma desaceleração aqui. O RSI já começou a dar uma caída aqui. Se bem que as médias do RSI normalizado estão bem separadas. Né?
Então ela pode ter umas cutucadas aqui para cima, pode bater na segunda linha de volatilidade, né, eventualmente, acho difícil, mas pode, né, provavelmente ela vai ficar mais no Bollinger aqui e na média de 144, até que vai chegar um momento que ela vai efetivamente cair. Essa correção não vai ser de uma vez, não me parece que seja de uma vez até aqui no fundo. Eu acho que ela vai parar aqui no meio, subir de novo, depois sim cair, a não ser que alguma coisa mude o contexto e aí dê força a Eletrobras para subir de fato. Olhando para esse gráfico aqui, ó, eu não vejo possibilidade de uma subida significativa. O contexto dela é queda. Ok? Bom, eu acho que agora vocês começam, né? Se vocês estão acompanhando já há 3 semanas, né? Esta é a terceira semana, vocês começam a perceber já que o nosso método ele permite de fato identificar movimentos expressivos. Se você pegar tudo isso que a gente falou aqui, fazer os seus estudos, você percebe o quanto que dá para tirar do mercado ao longo de cada semana, sem correr tanto risco, tá? Sem precisar dormir com o ativo, né? Ou posicionado, como a gente chama, ou dormir posicionado ao longo do fim de semana. Dá para você começar na segunda-feira e encerrar na sexta-feira, dá para fazer dinheiro. Tá? Nós também trabalhamos com day trading. Eu não tenho comentado muito day trading porque não é a realidade de muitas pessoas. Né? Eu acho que avaliar o mercado semanalmente é algo mais concreto para pessoas de uma maneira geral, que estejam começando, né? Que estejam querendo entender essa movimentação do mercado, né? E que ainda não estão preparadas para day trading. Day trading é a Fórmula 1 do mercado. Eu faço day trading, mas ensino a fazer day trading, mas não é para todo mundo, não é para você começar no day trading. Eu sempre falo que começar no day trading é grande chance de perder muito dinheiro, de quebrar a conta. O que acontece com muita gente. Por que 95% das pessoas perdem dinheiro no day trading? Ou mais, né? ou mais de 95%. Porque começam sem a estrutura necessária. É preciso trabalhar a mente para ela aprender a responder rápido ao mercado. E o mercado é contra-intuitivo. Ele não age de acordo com a nossa intuição natural. É preciso reeducar a mente para que ela consiga trabalhar com o mercado day trading. Então isso leva algum tempo. Tá? Tem aí gente que vende curso dizendo que você vai ser trader em 24 horas, né? 48 horas, 2, 3 dias. Se você quer ser, desculpe o termo, idiota a esse ponto de acreditar nessa coisa, beleza, é uma decisão sua. Né? Eu sempre recomendo aos meus alunos, evite se comportar como idiota. Né? E para evitar se comportar como um idiota, preciso aprender e ter um pouco de paciência. Né? É possível aprender rápido, mas não é em 24 horas, não é em 2, 3 dias. Leva algum tempo para a gente praticamente ter que reprogramar a nossa mente, além de absorver os conceitos, para saber o que está acontecendo. Isso não é videogame. Né? Tem gente que olha alguns vídeos aí na internet, vê os caras ganhando até no celular, né? Vai comprar lá um tênis, alguma coisa de caro, pede lá até pro vendedor operar no celular para ele, ganha aquele dinheiro para lá. Gente, se vocês caem nessas firulas, lamento. A gente aqui está tentando fazer algo sério. Então, se vocês querem seriedade, beleza, continuem aqui conosco. Se vocês acham que é possível fazer mágica, né, no mercado, não é aqui que vocês vão encontrar essas mágicas, porque elas simplesmente não existem. Tem muita gente bambambam aí, com superprodução para as aulas e tudo mais, não uma coisa bem caseira aqui como essa nossa, e vendem até a mãe não entregam, né? Fazendo uma analogia. Vocês decidem, tá? O que nós estamos aqui mostrando de semana a semana, se vocês estão nos acompanhando, né? Se não acompanharam os primeiros, voltem, assistam e depois comparem um vídeo com o outro, né? Como as coisas acontecem. O que eu quero é que vocês vejam é isso, que aquilo que a gente falou na semana anterior aconteceu na semana posterior, no fim dela, né? Quando a gente faz a análise para a semana seguinte. Alguma outra não vai acontecer, porque o mercado não é determinístico.
Mas existe uma boa probabilidade de acontecer. Se existe uma boa probabilidade de acontecer, olha só quantas coisas, quantos ativos aqui seguiram aquilo que a gente falou. Praticamente todos. Aí vocês tiram a prova dos 9, né? Porque aqui não tem como, não é uma coisa que pode ter sido fabricada, né? Eu falo numa segunda-feira, na outra segunda-feira eu volto e comento aquilo que aconteceu. É só vocês compararem os vídeos. Não é difícil. Tá? Entendo, uma ou outra não vai dar certo, porque, de novo, o mercado é probabilístico, não é determinístico. Nem tudo acontece do jeito que mostra, mas a lógica, né, quando a gente abre a semana na segunda-feira, é aquela que deve acontecer. Aí outros fatores mudam o contexto ao longo da semana, e aí pode ser que uma ou outra não aconteça. Mas a maioria vai acontecer. E se a maioria acontece, você consegue fazer uma boa gestão de risco, operando diversos ativos, você vai ganhar dinheiro toda semana. E é isso que a gente quer oferecer. Tá? Que mais e mais pessoas entendam o mercado, entendam os movimentos, entendam os contextos e, principalmente, consigam atingir a sua prosperidade financeira operando em bolsa de valores. Ok? Então, boa semana para vocês e nos vemos na próxima. Obrigado e até mais.